Fala galera, sejam bem-vindos ao segundo vídeo e esse é a parte 2 do nosso ensino de tabela hash, aula prática. Eu vou aqui começar com o nosso objetivo e aí a gente vai ver algumas funções práticas da tabela hash. Bem, objetivo da segunda aula: entender de modo prático como uma tabela hash funciona em um programa, executando suas funcionalidades e implementando novas tabelas. Ou seja, nós iremos ver como uma tabela irá funcionar em um programa que eu criei. E aí a gente pode ver como editar essa tabela, como criar uma nova tabela dentro daquele programa. Esse aqui é o nosso construindo um armazém, é a ideia do jogo, e aí a gente vai ver como é que o jogo funciona. Digamos assim, o jogador realiza um cadastro e esse cadastro nós usaremos a tabela hash para armazenar o cadastro desse jogador. Ou seja, nós iremos armazenar lá nome, que é o login, e senha, certo? Isso aí nós iremos armazenar em uma tabela. O jogo consiste em um jogador que fará o controle do estoque de um armazém, que pode comprar e vender mantimentos para ganhar ouro. Certo? Os mantimentos serão madeira, ferro, areia e ouro. Esses mantimentos poderão ou não ser guardados em uma tabela. Nós iremos ver lá. A operação da tabela serão feitas isoladamente, como a gente já fez na aula passada. Esse aí é só mostrando como a gente pega a aula passada e coloca no jogo, como é que está implementado no jogo. Nas funções de inserir, remover e procurar na tabela que nós vimos na aula passada. Então vamos lá. Esse aqui é o código do nosso live game. Aqui está mais ou menos a nossa tabela. Eu vou mostrar primeiro ele funcionando e depois vou mostrar a vocês como foi feita essa implementação da tabela no jogo. Então, executado aqui, certo? Essa área de login. E aí, como nós não temos um login, vamos criar um cadastro. Vou colocar o meu primeiro nome para ser login. E a nossa senha tem que ser apenas números, para ser melhor tratado. Então, eu vou colocar esses 5 números. Cadastro realizado com sucesso, então iremos lá para o nosso login. Meu nome. E aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Bem-vindo ao jogo. Beleza, entramos. E aí, essa primeira parte. A tabela entrou aonde nessa primeira parte? Ela entrou para salvar o nosso cadastro. Primeiro nós realizamos o cadastro e lá, em vez de salvar em uma variável, em alguma coisa, a gente salvou na tabela. Beleza? E aqui entramos no jogo. O jogo é para comprar mantimentos, vender, ver o depósito, remover a conta, e assim por diante. Um jogo normal, certo? Posso ver o depósito aqui. E esse ver depósito, ele está pesquisando onde? Ele está pesquisando na tabela que a gente criou. Ou seja, quando eu cadastrei o meu programa, o meu usuário, eu criei essa tabela com todos esses 4 objetos: ouro, madeira, ferro e areia. No caso aqui são variáveis. Ok? Pronto, eu posso fazer qualquer coisa com esses objetos, essas variáveis, comprar, vender e assim por diante. E é basicamente assim que funciona em um jogo, a tabela hash.
ok? Ela pode ser usada em outros locais. Esse aqui é só um exemplo de um jogo. Então vamos lá para o código, ver como é que ele funciona no código, certo? Aqui. Eu criei essas duas estruturas de dados só para guardar nossas 4 variáveis, que são o depósito, e aqui as informações de login, certo? A tabela que ela é definida o tamanho, e quando tem alguma colisão, ela passa para o próximo índice. Ela não cria uma lista, não aloca mais posições depois da lista, certo? Isso aí é coisa para outra aula. Aqui nós definimos o tamanho da tabela. É bom definir um tamanho primo, pois no nosso hashing aqui do código, ele faz apenas a divisão pelo tamanho, certo? O resto da divisão pelo tamanho. Assim, evita mais a colisão com um número primo, pois geralmente dá um número diferente dependendo daqui, certo? Dependendo da chave que for passada para o nosso hash. No caso aqui o nome está hashcode, mas essa aqui é a nossa hash, certo? Hash. Então vamos lá. Aqui a gente já pode ver o primeiro coisa da tabela onde ela é criada, certo? Ela é uma estrutura do tipo TLogin ou TLogin, que é a nossa estruturazinha que fizemos aqui em cima, certo? E aqui eu passo o tamanho da tabela. Ela é criada com o tamanho que eu defini lá em cima. Aqui embaixo a gente já pode ver as nossas funçõezinhas que foram feitas na aula passada. A procurar, do mesmo jeito passando aqui, procurando dentro da tabela, se encontrar, retorna o valor. Se não encontrar, retorna nulo, certo? Inserir, a mesma coisa, só que aqui a gente está inserindo com o depósito, certo? Então eu tenho que passar esses 3 parâmetros. Eu passo aqui, no caso a chave que eu coloquei antes, o login, que no caso lá foi o meu nome, e esse tdepot são as variáveis que estão no depósito, certo? Daqui essas 4 variáveis que eu tenho que inicializá-las junto com a minha tabela, certo? Todo jogador terá essas 4 variáveis, pois ela é a base do jogo, certo? Para inserir na tabela, basta eu pegar, criar um novo item, no caso do tipo login e no caso do tipo depot. Pois eu tenho que guardar também o depósito. Eu copio tudo para essas duas variáveis aqui, certo? E aqui embaixo faço a mesma coisa que nós fizemos na aula anterior, que é pesquisar o índice que está vago. Quando eu achei esse índice, eu apenas adiciono item, que é o nosso login. Esse item 2 aqui é do tipo depot, porque no login, se vocês prestaram atenção lá em cima, ele tem um depot dentro dele, uma variável depot, ok? Do depósito. Então, toda vez que eu criar um tipo TLogin, eu tenho que criar um tipo TDepot, porque tem que existir o depósito, ok?
Essa é a parte de inserção. A parte do delete é um pouquinho parecida, bem parecida com a aula anterior. Ele busca aqui, igual que ele passou aqui para ser deletado, o valor da chave, certo? Buscando a chave, quando achar, apenas boto para dummy, que seria uma variável qualquer, e retorno o tempo. Esse dummy aqui eu posso deletar todos os itens. Em vez de colocar o dummy, eu posso deletar todos os itens, fazendo o seguinte. Eu acho aqui, coloco o 0. Esse aqui é o 0. Para zerar todas as posições que existem nesse local. O login igual a vazio. Não, na verdade eu poderia fazer o seguinte aqui. De maneira mais fácil, esse index igual a nulo, certo? Tudo que tem ali já era, não existe mais. Ok? Tem essas três maneiras. E aqui, mesma coisa da aula anterior, percorre enquanto estiver dentro da tabela, apenas para mostrar. E aqui a parte do game, só burocracia, certo? É só a parte de interação com o usuário e tudo mais. Como é que eu pego todos os valores para comprar, para vender e assim por diante. Ok? Então, analisando esse código, deixei aqui no meio, só para dizer que aqui no meio não tem nada, certo? Analisando esse código, a gente pode perceber que a tabela hash é usada apenas no cadastro, certo? Como aqui tem dizendo, apenas o cadastro usa a tabela hash. Eu posso implementar essa tabela onde mais? Em vez de implementar ela só no cadastro, o cadastro pega a tabela e depois pega o depósito. Eu poderia criar uma tabela apenas para o depósito, certo? Uma independente. Como assim? Poderia vir aqui, como aqui está criado array, a nossa tabela, eu poderia criar outra tabela aqui, depósito, certo? Tamanho site. E em vez de passar aqui em cima, em vez de passar o depot, eu poderia apenas passar o índice do depósito, certo? Index depósito. Ou seja, aqui no cadastro apenas iria estar salvo a posição do depot, certo? A posição que nós salvamos o depósito do usuário, ok? Essa seria uma nova tabela. Outra forma de fazer a tabela seria usar a forma encadeada, certo, da tabela hash. Vamos encerrar a nossa aula. Só para recapitulando o que foi passado nas duas aulas, certo? A tabela hash, ela é usada para quê? Afinal de contas, ela não é usada apenas em jogos. Ela é usada para salvar qualquer tipo de dado que precise ser buscado de forma rápida. Senhas, produtos, entre outros, certo? Pois a usabilidade da tabela é muito grande,
quando preciso, tem um banco de dados muito grande e eu preciso sempre buscar aquele dado, certo? Como um banco de dados de uma senha, por exemplo, de um e-mail. O Gmail, por exemplo, tem um banco de dados enorme de senhas e logins. Se ele fosse percorrer todo o banco de dados para achar a sua senha, demoraria muito, isso aí gastaria muito dado, certo? E a tabela hash teria uma ótima solução para isso. Quando a gente passa o nosso valor e aí ele procura pela key que nós passamos, pela chave, ele procura em toda a tabela não, ele procura no índice certo da tabela. Caso não esteja ali, se tiver havido uma colisão, nós podemos percorrer para baixo a partir daquele ponto. Ou seja, já temos um ponto, não precisamos percorrer toda a tabela para achar aquela senha, para achar aquele login. O mesmo acontece para encadeado. Ele vai procurar naquele índice e depois na lista que foi criada saindo do vetor, ok? Da tabela. A função básica da tabela é fazer o hash. Ele pega aqui e gera o índice, certo? Um índice qualquer. No caso, índice aleatório dependendo da função hash. Aqui no nosso código nós usamos, quando recebe aqui, o resto da divisão pelo tamanho menos 1, certo? Então, vai ser um aqui que vai estar sempre entre o tamanho, certo? Entre 0 e o tamanho da nossa tabela, dependendo do hashing. Existem hashing dividindo, existem hashing multiplicando o número que recebeu, como nós vimos na aula passada, ok? E aí o inserir, que é inserir na tabela usando o hashing, remover usando procurando pelo hashing e procurar usando o hashing, certo? O procurar pode ser o OD1, no caso ele faz apenas um cálculo, faz o hashing e acha diretamente aquele cálculo. Pode ser porque pode haver colisões e a nossa chave não está ali naquela posição, ok? No inserir e no procurar, a mesma coisa. Inserir só vai ser inserido naquela posição se estiver vago, se não houver colisões, ele insere ali com odd 1, com máximo de odd n. Ok, pessoal? Essa foi a nossa aula. Aqui estão as referências, caso alguém queira dar uma olhadinha. E muito obrigado e até a próxima.